Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, em mais um vídeo aqui para vocês, o penúltimo vídeo sobre o assunto contratos administrativos, tá certo? E vamos falar desse importante tema previsto na Lei 8666/93. Daqui a pouquinho voltamos. Ok, pessoal, vamos aí dar continuidade. Mais uma vez lembrando que você pode baixar os esquemas lá no meu Instagram, tá? Prof. Valber, e aí vocês podem baixar esse esquema para poder acompanhar aqui a aula, tá certo? Então vamos lá. Contratos administrativos, a segunda parte. Continuamos com as informações aqui da Lei 8666/93 e continuamos nesse assunto, presença das cláusulas exorbitantes. Só para resgatar, cláusulas exorbitantes ou de privilégio são cláusulas que não são admissíveis lá no direito privado, tá? Elas só são admissíveis quando são regidas pelo direito público, até porque a presença dessas cláusulas, né, ela está calcada na supremacia do interesse público, é para isso que ela existe, ou elas existem, né, já que são mais de uma. Vamos lá, já tínhamos visto a primeira, vamos continuar aqui. A segunda cláusula exorbitante, exigência de garantia. Primeiro, não é um dever do Estado exigir garantia, ele exige se ele quiser, portanto, por isso que eu coloco que é facultativo, é um ato discricionário. Que garantias são essas? Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária. Agora, o que é interessante é o seguinte, o poder público, ele pode escolher se ele vai ou não exigir garantia, certo? Agora, essa garantia, a escolha da garantia, o tipo de garantia que vai ser apresentada é dada ao contratado. É ele que vai escolher se ele vai dar calção em dinheiro, se vai ser seguro garantia ou se vai ser fiança bancária. Olha que interessante, a gente sabe que a maioria esmagadora da situação, quase 100%, o Estado é que impõe as suas determinações, até porque o contrato administrativo é um contrato de adesão. Mas veja que nesse aspecto é dado ao particular o direito de escolha e não a imposição por parte do Estado. Interessante, né? Bom, outra coisa, hipoteca não está aqui. Hipoteca, tá, não pode ser usada como garantia em contratos administrativos. Já vi isso cair em prova, hein? Bom, terceiro ponto, inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido. Isso aqui é um princípio que rege os contratos, que é bem simples, eu vou explicar aqui. Quando você contrata com alguém, você tem direitos, mas você também tem obrigações, tá? Se a outra parte que você contratou deixar de fazer a parte dela, você pode imediatamente deixar de fazer a sua, tá? Se valendo da exceção do contrato não cumprido. Inoponibilidade significa que, regra geral, isso não pode ser utilizado, tá, para o Estado. Por exemplo, se o Estado deixar de cumprir a sua principal obrigação, que é pagar, tá, o particular não pode interromper o fornecimento do seu serviço. Entretanto, duas observações. Primeiro, há uma brecha na própria lei que permite que após 90 dias de inadimplemento pela administração pública, o particular pode ingressar na justiça e pedir então que o contrato seja encerrado, obviamente, e que receba, né, as parcelas que estão aí em débito, tá? Mas tem que ser após 90 dias, prazo cai muito. Só que olha só, isso está previsto no artigo 78, inciso 15, mas tem esse salvo. Olha aí, tem muito a ver com os dias atuais, ó, salvo, calamidade pública, guerra, grave perturbação interna, são situações que a lei prevê que pode neutralizar isso aqui, tá? Pode fazer com que a administração fique inadimplente, continue inadimplente por mais de 90 dias. Olha, estado de calamidade pública, por que o Estado interessa para ele também declarar estado de calamidade, entre outros motivos? Está aqui, para fazer com que possa levar um tempo maior para pagar, né, para honrar as suas dívidas, certo? Então, com certeza isso aqui será utilizado aí por muitos, né, muitos entes federativos e até pela União também.
Bom, 4. Fiscalização. Cabe ao poder público realizar o seu controle interno, ter um setor específico de contratos. Esses contratos têm que ser todos arquivados, a ordem crescente lá das assinaturas, tá? Tem que estar tudo bem organizado, né? De acordo lá, contrato 01/2020, e aí vai colocando tudo dentro da sequência, obedecendo todas aquelas formalidades que vocês sabem, e é obrigado que a administração pública indique um representante. Então, dependendo do tipo de contrato, vai escolher um servidor para ser o representante e acompanhar o contrato, certo? Por sua vez, o contratado tem que indicar um preposto. Um preposto é um representante da empresa, tá? Que vai esclarecer todas as dúvidas, vai trazer toda a documentação necessária, enfim, vai ser esse elo de ligação entre o empreiteiro, entre o dono da empresa e a administração pública, certo? Uma observação que eu faço aqui: os encargos do contrato são do contratado, certo? Não transfere, regra geral, para a administração pública, tá? Deve ser cobrado do contratado. Entretanto, no que diz respeito aos encargos previdenciários, se esse contratado não honrar com suas obrigações, a responsabilidade da administração pública é subsidiária nesse caso, ou seja, ela entra como se fosse um fiador, certo? E pode ser responsabilizada e arcar com esse ônus, tá? Quinta, aplicação de penalidades, que está ligado ao nosso poder disciplinar, que já conversamos em vídeos anteriores, tá? A necessidade da abertura de um processo administrativo disciplinar, que pode culminar a empresa. Lembre-se, o particular não pode punir o Estado, não pode punir a administração, mas a administração pode punir o particular. Advertência, multa, suspensão, declaração de idoneidade são as punições estabelecidas dentro da Lei 8666. Perfeito? Pois bem, existe recursos para essas situações. Então, se sua empresa for, por exemplo, advertida e não concordar, pode entrar com recurso. Advertência, multa e suspensão, 5 dias úteis para fazê-lo. E no que diz respeito à declaração de inidoneidade, que é a punição mais grave que nós temos aqui, 10 dias. E detalhe, 10 dias corridos, hein? Enquanto a outra é 5 dias úteis, essa aqui é 10 dias corridos. Professor, há alguma ordem na aplicação das penas? Ou seja, a empresa primeiro ela tem que ser advertida para depois ser suspensa? Não. Desde que a administração pública justifique, ela pode logo de cara aplicar, por exemplo, uma suspensão sem antes ter advertido a empresa. Ok? O último ponto, rescisão unilateral. Olha, são 6, mas na verdade são 7 as cláusulas exorbitantes, tá? A ocupação provisória, ocupação temporária de bens pela administração pública é a última, que eu vou deixar para o terceiro vídeo, tá? Mas aqui, deste vídeo, você tem rescisão unilateral por parte da administração pública, está lá no artigo 58, inciso 2º. Inadimplemento do contratado, quando o contratado deixa de cumprir as suas obrigações, ou cumpre de forma inadequada, tá? Ou deficiente, ele pode perder aqui através da rescisão unilateral. Quero deixar logo bem claro que quando esse contrato é um contrato de concessão de serviço público, esse inadimplemento do contratado gera a chamada caducidade. Fiquem tranquilos que nós gravaremos vídeos sobre serviços públicos, porque também interessa para vocês na sua prova, tá? B, desaparecimento do objeto, falência ou insolvência do contratado, também gera a rescisão unilateral. Interesse público,
tá? Também gera a rescisão, artigo 78, inciso 12, tá? Cabendo a indenização aqui para o contratado, certo? Olha, esse aqui, que é uma rescisão por interesse público, quando estamos falando de concessão de serviços públicos, esse nome passa a ser encampação resgate. Então, a encampação resgate é quando você encerra o contrato, né, a concessão com o particular, por não ter mais interesse público, ou a administração julgar que o interesse público não está mais presente ali, então resgata para que a administração retorne, né? Por isso que é resgate, né? Volte a prestar o serviço ela, né? Tá? Então, quando é um contrato convencional comum, é uma rescisão unilateral. Quando é uma concessão de serviço público por interesse público, encampação resgate. Aqui a indenização, repito, mas ela é prévia, tá? Só acontece tanto a rescisão unilateral aqui como a encampação resgate se tiver uma indenização prévia. Já a questão da caducidade está ligada ao inadimplemento por parte do contratado. Essa indenização vem posterior, porque primeiro são calculados, né, todos os danos que foram causados aí pelo particular. E o último caso fortuito ou força maior, cabe também indenização, artigo 78, inciso 17. Aí vocês vão pesquisar como é que se trata, né? O que é um evento provocado pela natureza, o que é um evento provocado pelo homem, tá? Pelo ser humano. Porque há uma certa controvérsia, o que seria, caso fortuito, o que seria força maior, tá certo? Então, dê uma pesquisada lá, mas está relacionado, né, a eventos da natureza e eventos provocados pela ação humana. Perfeito? É isso aí, mais um vídeo gravado para vocês, e daqui a pouquinho nós vamos gravar o último vídeo acerca de contratos administrativos, tá certo? Um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Valeu!